Olá, povo de Deus abençoado, a paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, 15 de novembro de 2022, estamos começando mais uma leitura diária. Estamos falando da lição de número 8, que tem o tema O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Hoje, terça-feira, nós estamos no segundo dia da semana, na nossa leitura diária, não é? E o texto de hoje está em 1 Reis, capítulo 22, e o versículo de número 17. Antes de eu ler esse versículo, eu quero te convidar a ficar comigo até o final. Vou trazer muita informação preciosa a você e ainda te faço um grande pedido a você se inscrever no nosso canal, ficar atento aí a todas as informações, ative o sininho, fique atento aí diariamente às postagens do nosso canal e seja enriquecido pela palavra de Deus. Vamos à nossa leitura. Está escrito assim: Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Esse texto diz que o profeta Micaías viu Israel como ovelhas dispersas sem pastor. Deixa eu te posicionar historicamente nesse capítulo de 1 Reis 22. Acabe era o rei de Israel, Josafá era o rei de Judá. E 3 anos a terra estava tranquila, sem haver guerra contra o rei da Síria, Ben-Hadad. E depois de 3 anos, o rei Acabe resolve visitar Josafá e os dois entram em acordo em tomar Ramote de Gileade da Síria. E então Josafá, seguro que era, crente que era, mandou chamar os profetas para consultar o Senhor. Todos os profetas falaram assim: subam que vocês vão ter vitória. E aí Josafá, muito experiente com Deus, esperto, espiritual, né, na verdade, falou assim: não tem nenhum profeta que há mais, só esses aqui. E o rei Acabe falou assim: tem um aqui, mas ele não profetiza bem a meu favor, só fala contra. E então Josafá mandou chamar e Micaías veio. E Micaías teve essa visão de Deus que o povo de Israel estava sendo disperso como ovelhas que não têm pastor. Fiz alguns estudos e aqui que está eu quero compartilhar com você uma coisa muito preciosa. As ovelhas são animais dóceis, mas também são animais medrosos e que se dispersam muito fácil quando não tem um pastor, quando não tem uma liderança. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas têm o cuidado do pastor. As ovelhas precisam desse cuidado. Quando acontece o inverso, as ovelhas se dispersam muito fácil, se tornam presas muito fáceis para os seus predadores, quando não tem um pastor. Foi exatamente essa visão que Micaías teve. Quando o povo não tem uma liderança sadia, quando o povo não tem uma liderança espiritual, se torna presa muito fácil para o adversário. E aqui eu levantei algumas questões. Qual era a principal tarefa, a principal função do pastor? O pastor de ovelhas, é a comparação que Micaías faz aqui, que a palavra de Deus traz para nós como cristãos, uma vez que somos ovelhas de um sumo pastor, do nosso pastor que é Cristo. Olha bem, algumas funções do pastor. O pastor precisava cuidar do nascimento das ovelhas. E para o nascimento ser um nascimento adequado, para as ovelhas produzirem bem, já começava lá no nascimento. Então a pastagem precisava ser limpa, uma pastagem baixa, um lugar sombreado. O pastor tinha que ter esse cuidado. Fora isso, se as ovelhas machucassem, o pastor tinha que carregá-las no braço, o pastor tinha que ungir a cabeça dessas ovelhas, uma vez que vinham muitos insetos e colocava lavras nos ouvidos, na orelha dessas ovelhas, e isso causava infecção, isso diminuía a produção. Enfim, a ovelha precisava de cuidado. Quando a ovelha tinha esse cuidado, a ovelha respeitava a voz do pastor, conhecia a voz do pastor e ela respeitava esse pastor, essa liderança. O oposto disso aí também é verdadeiro. Quando as ovelhas não tinham um pastor, quando as ovelhas não tinham esse cuidado, elas se dispersavam e eram destraçalhadas pelos seus predadores. Com o povo de Deus também não é diferente. Se o povo de Deus não tiver uma liderança espiritual, também vai ser disperso e virá presa fácil do adversário. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus cuide da sua igreja e que Deus nos ajude como pastores a cuidar bem do seu rebanho, uma vez que nós, pastores, iremos dar conta do rebanho, iremos prestar conta desse rebanho ao Deus, ao sumo pastor. E eu encerro dizendo que, lembro-me do Salmo 23, quando Davi citou esse salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
e por volta do versículo 4, ele tem uma frase ali muito importante: unges a minha cabeça com óleo. A unção precisa começar na cabeça e o pastor tem que ter esse cuidado. A unção aqui fala de cuidado, a unção de Deus. Cuidar dos olhos, cuidar da orelha, cuidar da boca, não é? Faz parte do corpo. Então, o pastor, o sumo pastor, o nosso Deus, ele tem esse cuidado. E nós, cuidando do rebanho do Senhor, precisamos também dar pastagem no tempo certo, dar água no tempo certo, dar o sal no tempo certo, que a ovelha precisa de sal, dar o tempero no tempo certo, a sombra no tempo certo, e essa ovelha vai produzir e vai dar bons resultados para o seu pastor, e o seu pastor vai dar bons resultados para o pastor dos pastores, que é o nosso Deus. Deus te abençoe, ficamos por aqui nessa meditação de hoje e te espero encontrar amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço. Compartilhe esse vídeo e abençoe outras vidas.